Hoje é comemorado o Dia Mundial da Segurança Alimentar e o Jornal do Rio traz um alerta. O que está no seu prato influencia diretamente sua saúde e o bem-estar coletivo. Por isso, especialistas reforçam a importância do controle de qualidade dos alimentos, desde a produção até o consumo. Adson Ramos. Olá, você sabe o que é segurança do alimento? Você se preocupa, toma alguns cuidados para evitar a contaminação na hora de cozinhar ou manusear os alimentos dentro da sua própria casa? Calma, a gente vai te dar algumas dicas. Para isso, a gente está com a Carolina Tojal, que é nutricionista, mestre em tecnologia do alimento, da consultoria, sabe tudo desse tema. E a gente trouxe ela para bater um papo aqui no Jornal do Rio Entrevista. Muito obrigado pela participação. Eu quem agradeço a oportunidade. E assim, falar sobre esse assunto é de extrema importância, né? Só porque fica muito relacionado ao âmbito de comercial, restaurantes e bares. E é importante também a gente falar, né, no campo já, nos nossos lares, né, onde, principalmente nos momentos, né, que a gente faz reuniões em família. Churrasquinho, né? Aquela feijoada maravilhosa. Muito então, bom. assim, é um assunto de extrema relevância. Para que não haja contaminação. Pois é. Tá. Queria que você falasse, então, o que é segurança do alimento e fazer essa diferenciação de que é insegurança ou segurança alimentar. Tem uma diferença aí, né? Então, segurança alimento são todas as práticas, né, possíveis para a gente minimizar os riscos de contaminação daquele alimento que vai trazer risco à nossa saúde. Tá? E essas contaminações elas podem ser químicas, físicas, tá? Ou microbiológicas. E um alimento, né, que de alguma forma ele é contaminado, ele pode trazer doenças transmissíveis por alimento. E aí gera alguns sintomas, né, como diarreia, vômito, que conhece muito bem. Então, assim, segurança do alimento é diferente de segurança alimentar. Que segurança alimentar está numa prática de a população ter acesso, né, direto, né, numa quantidade adequada, numa qualidade do alimento para toda a população. Então vamos começar a colocar em prática? Vamos. Porque eu fiz uma listinha que vem, é a listinha da mãe, sabe? Sim, aquela história? Super conheço. É isso. Então vou começar com a listinha da mãe. A primeira pergunta é em relação a descongelar e congelamento desse alimento. Eu tiro direto do freezer, coloco na pia, coloco água em cima, não coloco dentro da geladeira. Como é que faz? Nossa, isso é uma loucura. Todo mundo fica louco com isso. Principalmente comigo, quando eu chego na cozinha e vejo aquela carne descongelada em cima da pia. Minha casa seria assim. Inclusive. Ou no sol. Nossa no senhora, sol que também, prática péssima. Então, o recomendado e a orientação é o descongelamento, um processo lento sobre refrigeração. É você ter um planejamento, sabendo o que você vai cozinhar anteriormente, e você retira a carne do congelador e mantém na geladeira. Por quê? Assim você impossibilita, né, uma multiplicação microbiana de uma forma muito rápida. Então, quando ela está sobre refrigeração, ela mantém uma carga microbiana aceitável. Tá? Que, obviamente, ela vai passar por um processo, aquela carne vai passar por um processo de cocção e aí vai reduzir mais ainda aquela carga microbiana. Entendi. Então, o recomendado é isso. Se você bota em cima de uma pia, por exemplo... E aí não é recomendado, porque aí você tá, além de você expor aquele alimento, né, à temperatura ambiente, né, você também não vai controlar o tempo que aquele alimento está descongelando, você vai deixar aquilo realmente, aquele alimento ali, por mais de 1 hora, né, que o ideal é você manter em temperatura ambiente qualquer alimento até 30 minutos, esse é o recomendado, né, porque assim, querendo ou não, o ar, ele tem micro-organismo. Então, quanto menos exposição daquele alimento ao ar, é o ideal. Então, quando ele está descongelando, ele está diminuindo a temperatura dele e facilitando o aumento da carga microbiana. Vou falar sobre a pia, então, de novo, tá? Eu pia. tô pensando na pia aqui, então eu já tô pegando as perguntas em relação à pia. Pode ou não pode lavar a carne, lavar o frango na pia? Não pode? Não pode, não A pode. cara da Carol já diz tudo pode, antes que ela não responde. pode, é um caos, eu sei. Mas por que E é uma prática que eu aprendi também com a minha avó. Como é que eu vou minha falar pra avó, minha mãe que não pode pode? lavar o frango. Pois é, não pode. Porque o frango, ele tem micro-organismo, né, que ele pode contaminar toda aquela sua área. E ali você também vai manipular outros alimentos. Que dificilmente você vai conseguir eliminar esses micro-organismos. Então o problema não está na contaminação do frango pela água. Não, é o frango... É o frango contaminando um espaço. E aí rola aquele termo da contaminação cruzada. Né? Eu passar os micro-organismos de um produto que é característico para outros produtos que não é. Por exemplo, normalmente quando você está manipulando o frango ali, em seguida você vai manipular alguns legumes ou alguma salada, que vai ter um consumo direto, que não vai passar por nenhum processo térmico.
E ali rola a contaminação cruzada. E uma salmonela, por exemplo, chega aí, né? Com certeza, com certeza. E aí você tem toda uma dificuldade de sanitizar, higienizar adequadamente aquele espaço. Que obviamente você não vai manipular o frango e depois você vai higienizar toda aquela... Não, difícil. sabemos que não. A gente vai fazer o mise en place ali e vai estar fazendo um atrás do outro. Porque todo mundo se acha um pouco chefe nesse sentido, É, né? exatamente. Vai cortando, vai É. montando. E aí, obviamente, não se preocupa dessa questão da contaminação cruzada que acontece. Todo mundo se autoavaliando se realmente é dono ou dona de casa, entendeu? Essa é a Sim, questão. sim, E sim. aquela função que tem no micro-ondas, por exemplo, para descongelar o alimento? É ok fazer É por ok. ali? Então, assim, a prática de descongelamento na geladeira ou no micro-ondas. Ah, tá. Que são processos mais rápidos. E aí, de fato, é uma prática mais segura para você realmente descongelar aquele alimento. Ainda falando sobre essa questão de manutenção do alimento, né, manuseio, o que eu tenho percebido em alguns mercados, tá? Sim. A gente vê algumas carnes, carnes moídas, que você pega a carne, ela tá com uma data de validade, ela foi moída hoje e a data de validade é para amanhã, ou seja, muito Sim, curta. que é muito curto. E quando você abre essa carne, no dia que ela foi moída, ela já tem um odor que não é um odor de estragado, mas que já chama atenção. Essa carne parece que não tá tão fresquinha. Isso é uma prática comum? É uma prática aceitável? Não é? Então, o que se deve fazer numa hora dessa? Eu recomendo, né, você pegar uma carne, né, in natura e pedir para moer. As carnes já moídas, eu não garanto que se de fato a qualidade sensorial, tá, que envolve as características, as aparências da carne se estão adequadas, o tempo de validade daquela carne, né, porque ele tira da embalagem dele original e vai manipular. Então, qual é a garantia que eu tenho que ele, de fato, ele está preservando, ele está mantendo, né, a validade daquele produto de acordo com o que o fabricante recomendou? Então, o ideal é você, de fato, pegar uma carne, né, no seu aspecto natural e pedir para moer. Entendi. E ali sim você garante que, até porque você está pegando uma carne que está com a data de fabricação, data de validade, né, de acordo com o fabricante, não de acordo com o estabelecimento, né, que fez uma pré-operação, né, um pré-preparo nela, que você moeu. E você garante também, você está vendo a aparência, né, daquele alimento que está seguro. Isso também é garantido por lei. Tem uma legislação que preconiza esse tipo de... Isso. De evitar de moer com antecedência algumas carnes. Olha, Tem alguns supermercados que já não tem mais isso. E queijo, por exemplo, queijo ou então frios em aquelas embalagens que ficam do próprio mercado ali, sem ser aquela embalagem... Aquilo é uma questão muito complexa, né? Porque tem legislações que permitem, né? Não é à toa que ela está exposta, mas eu sempre sugiro comprar realmente pedaços, né, com a data de fabricação e a data de validade do fabricante. Tá, a gente falou sobre os frios, falamos sobre o queijo, falamos sobre a carne. Mas eu queria saber também frutas e legumes. Sim. Eu não sei exatamente o que eu coloco dentro da geladeira e o que fica na minha fruteira. E se é que manter na fruteira é legal. Sim, então, os alimentos que a gente pode manter na fruteira são alimentos teoricamente sujos. Não te impede você manter ali. Até porque determinados alimentos eles têm um processo de maturação diferente. A banana, por exemplo, eu posso deixar ali, porque Pode eu percebo deixar. isso. Se eu deixar na geladeira, Mas ela tem demora. alimentos, por exemplo, a batata, se ela ficar muito tempo fora da geladeira, ela já estraga mais rápido. Tá. Então tem alguns legumes, algumas frutas, né, até mesmo folhas, a gente tem que ter esse cuidado, né, na hora do armazenamento. Entendi. Né, a temperatura influencia muito, realmente no processo de maturação daquele alimento. A gente colocar uma batata, por exemplo, aquela batata que não é lavada, né? Dentro da geladeira, Sim. isso pode acabar causando algum tipo de contaminação Então, cruzada? o ideal, quando a gente for guardar todos os nossos produtos dentro da geladeira, eles estarem higienizados. Né? Porque ali é um espaço, né, que eu estou armazenando alimento. Aquilo, eu olhei já, tem que lavar tudo, chegou da compra. Sim, até porque isso otimiza o seu tempo. A Quando gente você- acha que não, mas... Mas otimiza. Quando você chega da feira e aí você higieniza, passa todo o processo de higienização, que envolve lavagem e sanitização, ok? Não é só lavar, Tá. ok? E depois ensina a fazer essa sanitização aí. Pois né? é. E aí você passa todo o processo correto de higienização e aí você guarda na geladeira. Obviamente, se possível, identificado. Olha, esse produto já foi higienizado. E isso é uma prática, né, que eu oriento. Não oriento, que eu fiscalizo em restaurantes. Que restaurantes tem que ser assim. diferente, Esse né? é o processo. Aham, sim. Ok? Até porque é uma responsabilidade muito grande, né, de você preparar alimentos para um volume de pessoas, né, absurdamente, até mesmo mensurável. Então a gente tem que ter realmente cuidados e práticas, né, com muita responsabilidade na manipulação dos alimentos. Essa sanitização, como é que a gente pode fazer? Então, vamos lá. O processo é lavagem. Primeiro você lava com água corrente. Obviamente você tira parte
que estejam em processo de degradação. Ok? Ali é um momento que você analisa visualmente aquele alimento e você retira partes. Eu posso cortar e usar uma outra Pode. parte do alimento? Pode, sem nenhum problema. E aí você lava com água corrente. Após isso, você imersa aquele alimento num pote com água. A cada 1 litro, você coloca uma colher de sopa de água sanitária. Deixa em torno de 15 a 20 minutos. Entendi, E após isso, você enxágua. entendi. Ok? Vinagre não é orientado. Tem que ser o cloro ou água sanitária ou aqueles produtos de fato, né, que são recomendados para a sanitização de alimentos. Pega esse corte e mande pra sua mãe, que é o que eu vou fazer, entendeu? Eu vou pegar e mandar pra minha mãe. Vinagre não. Não, vinagre não, vinagre não. Pode favor, por favor. Lá em casa, meus familiares já sabem, vinagre não. Vinagre Vinagre não. não elimina a carga microbiana. Tá. Obviamente que é uma prática antiga, né? Ou muitos nem fazem isso, só lava. Né? Mas precisamos, de fato, diminuir a carga microbiana daquelas folhas. É por isso esse cuidado. Folha também é o mesmo processo. Folha é o mesmo processo. Frutas e folhas, todos aqueles alimentos que vão ser consumidos crus. Tá ótimo. Eu oriento isso. Carol, isso passou muito rápido. Nossa. Muito rápido, nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a sua participação. Com certeza esse papo poderia se estender por horas, mas eu acho que a gente já passou as dicas essenciais aí pra galera não se contaminar. Né? Eu que agradeço a oportunidade e podem contar comigo sempre. As portas estão abertas. Ai, obrigada.